Olá! Hoje, mais um episódio do nosso podcast do Zero ao Sucesso. E a nossa convidada de hoje, Roberta Capitão, empreendedora, palestrante, articuladora e principalmente da voz e vez a voz das mulheres empreendedoras da Restinga. Olá, Roberta. Oi, Lori, que coisa boa a gente se encontrar aqui, né? A gente já se encontrou em tantos eventos femininos de empreendedorismo e eu tô muito feliz pelo convite. Meu primeiro podcast do ano. Opa! Então, nós já estamos começando com a chave de ouro, o pé direito. Muito obrigada. Bom, dizem que janeiro, né, é o primeiro mês, é um mês mais pesado, onde temos que analisar a nossa tributação, IPVA, IPTU e entre outras, né, despesas que oneram o empreendedor. Mas, Roberta, para a gente começar, eu gostaria que você falasse de você, da sua carreira, como você começou. Nossa, tem tempo aí. Tu falou de janeiro, né? Deixa eu começar com janeiro. Eu gosto muito do janeiro, apesar dele ser realmente um mês que só sai, né? A gente sai pagando muita coisa. Eu gosto do mês de janeiro porque eu organizo as minhas metas e falo muito também para os empreendedores organizarem as suas metas do ano. Inclusive, eu inventei um joguinho que depois quero te falar do joguinho. Na mentoria, eu falo sobre esse jogo para a gente organizar as metas dos empreendedores. E sobre a minha vida no empreendedorismo, Lori, eu acho que eu sempre fui. Porque eu sempre gostei de dinheiro. Quem é que não, né? Gosta? Né? Eu sempre gostei de dinheiro. Então, a minha primeira lembrança, inclusive, que foi o que eu escrevi no livro, foi sobre bolas de gude, que eu tenho lembrança que eu montei um bonequinho de bolas de gude com massa epox, que meu pai tinha, pintei e vendi esses bonequinhos, né? E até hoje eu não sei se compravam de mim por pena ou porque realmente eles eram bonitinhos. E dali eu tirava o meu dinheirinho para quê? Para comprar merenda no colégio. Olha isso. E aí eu vi que, nossa, que fazer isso era bom. Que se eu fazia alguma coisa e isso em troca vinha dinheiro, isso era bom. E eu fui muito condicionada a isso. E com esse dinheirinho eu comprava mais bolitas e vendia mais, sem a menor noção do que era empreender, do que era estoque, do que era precificação, nada disso. Então eu acredito que lá na minha infância tenha brotado essa vontade. Essa veia empreendedora. E os teus pais, como encaravam essa tua visão de que montar um boneco de bola de gude traria dinheiro para você e você se administrar com esse resultado aí? Meus pais também sem nenhuma instrução, né? A minha mãe, na minha infância, ela não trabalhava, somente o meu pai. Meu pai, ele era hidráulico, encanador, né? Mas o que eu entendia? Eles me incentivavam. Eu acho que sempre fui muito ativa, então para fazer aquela criança ficar quieta, eles me davam esse material. Lembrando que na minha época não tinha celular, não tinha nada disso, comprar brinquedos era caro, então eles me incentivavam a fazer isso, né? E por um lado foi muito bom, né? Meu pai comprava tintas que pintava bolita, não me lembro que tinta era, talvez uma tinta acrílica, que não era qualquer tinta que pintava a bolita, mas ele ia fazer isso, então ele me incentivou, né, a fazer isso, e isso eu agradeço muito a ele, né. E a sua mãe, o que ela desempenhava? Era dona de casa? Era dona de casa, eu a filha do meio, e aí aos 40 anos a minha mãe engravidou, né? E eu lembro que foi muito difícil para ela, assim, ela não se aceitava com 40 anos ter um filho novamente. E nessa época ela tinha passado num concurso
do estado e seria merendeira. E aí veio a gravidez, atrapalhou os planos dela, tudo. Pelo que eu me lembro, ela teve um início de depressão. E nesse momento, com uma irmã mais nova, a Renata, eu tinha 11 anos, a minha irmã nasceu e eu, bem dizer, fiquei cuidando da minha irmã. E nesse momento a minha mãe saiu de casa para trabalhar, para ajudar na renda, complementar a renda do meu pai, né? Nós já morando na Restinga, nesse momento, e a minha mãe saiu então para trabalhar de casa, em outro trabalho. Foi bem complicado porque ela não tinha rede de apoio. Quem seria a rede de apoio da minha mãe, né? Porque ela era dona de casa. E eu fiquei fazendo essa parte. E eu lembro que para ela era muito complicado. Hoje eu vendo a minha mãe como uma mulher, né, na minha idade, uma mulher como mulher, foi muito complicado para ela, mas mesmo assim ela não deixou de trabalhar. Nós colocamos a minha irmã numa cuidadora, não conseguimos creche, era uma cuidadora, e aí então a minha mãe trabalhava na escola, fazendo merenda, tinha o trabalho em casa redobrado ainda, eu e meu irmão na escola pública, então para minha mãe foi um trabalho bem complicado, criar esses 3 filhos, né? Sim, e como empreendedora, você chegou a trabalhar como CLT ou não? O teu empreendimento com a Dentosul, ela já iniciou sem você ter tido outras experiências profissionais? Trabalhei, Lore. Então, assim, eu, de família pobre, moradora da Restinga, o meu destino e de todos que moram na Restinga seria trabalhar de carteira assinada, né? Então, o meu objetivo era fazer faculdade de odonto. Olha isso. E estudei a vida toda em colégio, escola pública, estudei no Raul Pila, que é uma escola da Restinga. Como na Restinga, na época, não tinha colégio de 2º grau, eu fui estudar no Julinho. E lá no Julinho eu tentei fazer vestibular, na URGS. Na minha época não existia ProUni, nem nada disso. Fui fazer cursinho. Todos que estudavam em escola pública dificilmente entravam na URGS, somente quem escola particular que entrava. Eu não tive dinheiro para fazer cursinho, tentei por 3 vezes, não entrei em odonto, né? E eu fui fazer um curso técnico em prótese odontológica, que na minha cabeça eu trabalharia para dentistas, até um dia eu consegui fazer a minha faculdade. E foi assim que eu comecei a trabalhar para dentistas. Eu comecei sendo protética, né? E passado o tempo, não sou dentista, apesar de muitas pessoas me chamarem de doutora. Tenho a Dentosul e hoje são 11 dentistas que trabalham para mim. A única que conseguiu se formar através do ProUni foi a minha irmã. A Renata, sim, ela é dentista. Assumiu o sonho da irmã. A minha irmã, ela começou a trabalhar comigo, aí tentei colocar ela na prótese, não gostou muito, e ela conseguiu ver, assim, mais amor na parte da odonto. E o engraçado, Lore, é que quando eu trabalhando na prótese, um dentista me chamou para auxiliar, para fazer uma cirurgia, e eu fui auxiliar, nossa, passei tão mal, tão mal, tão mal, não consegui ver aquele sangue, aquela coisa, então percebi que realmente o odonto não era para mim. A administração com certeza te daria mais resultado e realização. Mas ser, né, a empreendedora, a empresária da Dentosul, ela te trouxe alguns desafios. Muito. E o que te fomentava para ultrapassar cada adversidade do empreendedorismo inicial? Porque empreender é correr risco, né? O tempo todo. O tempo todo. Eu sou muito competitiva, né? E o engraçado é que não sou competitiva com o próximo, né? Eu sou competitiva comigo mesma. Então, quando eu comecei criando quando eu fui ser protética, eu tive uma sociedade com uma dentista lá na Restinga, doutora Thaís. E eu tinha o meu laboratório e ela tinha o consultório dela.
Ficamos tão bem, foi muito bom isso na Restinga, e aí então nós alugamos uma outra sala e tivemos mais um dentista atendendo. Eu fui sócia dela no segundo consultório. Só que a doutora Thais, ela fazia toda a administração da parte do dentista. E eu fazia a administração do meu laboratório, que era o que eu sabia. Até que um dia a doutora Thais passou num concurso público e disse para mim que não iria mais ficar na Restinga. Lori, eu sofri tanto, quando acabou a nossa sociedade. E eu não sabia a parte administrativa. Não sabia o que um dentista usava, o que deixava de usar, o que comprava, o que não comprava. E aí eu me vi sozinha, chorei muito. E agora, o que eu vou fazer? Primeira coisa, tive que criar um nome, né? Porque não poderia ser mais o consultório da doutora Thais, ela não estava mais, né? E eu não poderia ter o meu nome, eu não sou dentista, né? E aí, então, eu lancei 3 possibilidades de nome. Poderia ser, e não tinha também enquete no Instagram, não tinha Instagram naquela época. Levei essa enquete para minha família. Nem Orkut? Nada! Não, na época não tinha. Então era assim, ó. Olha as opções que eu levei para eles. Dental Sul, porque é lá no extremo sul, na Restinga. Poderia ser Dental Sul, Dentosul ou Dentotinga. Levei as 3 opções. Qual vocês votam, né? E para minha sorte, Dentosul venceu. E aí o nome da clínica ficou Dentosul. Então assumi esse consultório, né, com 2 consultórios. Comprei a parte da doutora Thais, meu laboratório e contratei o restante dos dentistas. E a partir daí, eu aprendi a administrar. Fiz curso de administração? Não fiz. Porque nesse momento, teria dinheiro para fazer faculdade? Teria. O que eu não tinha era tempo. Então, a minha faculdade ali foi erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto, né? Essa foi na raiz, erro e acerto. E aí, então, fui atrás do Sebrae. Não para cursos longos, Lori. Hoje é o que eu digo para os novos empreendedores. Não tem necessidade de fazer cursos longos. Veja a pequena dificuldade que tu tá tendo e resolve aquela dificuldade. E aí, com aquela dificuldade resolvida, tu vai dar um grande passo, até se deparar com uma outra grande dificuldade. Resolve aquela dificuldade, vê onde tu vai encontrar a solução. Seja com um contador, numa consultoria, seja com o Sebrae, seja num pequeno curso. Hoje, agora, com a internet, nossa, se isso tivesse na minha época, seria muito melhor, né? Mas, enfim, foi assim que eu consegui chegar onde eu estou hoje. Eu me lembro que na nossa época, que eu acho que nós regulamos de idade, mais ou menos, era o telecurso 2000. Nossa, exatamente. Então, tu tinha que levantar 5 horas da manhã para assistir a algumas aulas de matemática, geografia, etc., né, para fazer o vestibular. Não era nada específico para alguma atividade. Não, era geralzão. Exatamente. Então, hoje não. Hoje a informação está a um clique. Né? A um clique. A um clique. Então, quando tu tens, você falou de metas, né? Para mim, tem que estar bem ciente, assim, ó, aonde eu estou, onde quero chegar. Não deixa de ser meta. Eu estou aqui, quero chegar ali. Então, vai ter diversidades? Vai. Não é fácil? Não, mas não é difícil, porque muitos conseguem. Escutando a história da Roberta, escutando a história da Lori, ou de qualquer outro empreendedor que começa do zero, né? Mas quando ele tem a certeza do resultado que ele quer para ele e para o entorno dele, ele dá o primeiro passo. Ele precisa dar o primeiro passo. E o interessante é que com as empreendedoras Restinga lá, a gente desromantiza o empreendedorismo, né? Porque as pessoas acham, é empresária. E a gente sempre diz que empresária e empreendedor existe uma diferença. São coisas distintas, né? Sim. O empresário, normalmente, ele ou é herdeiro de alguma coisa, ou ele já vem com bastante valor familiar, é diferente. O empreendedor, normalmente, ele começa do zero. E aí ele vai construir. E o empreendedor pode ser um empresário, se tornar o empresário. O contrário é muito difícil.
acontecer. Então, tem essa diferença, né? E sem falar que o empreendedor tem um amor incrível pelo que está fazendo. E quando o empreendedor, normalmente, ele fale, né? E que a gente também diz, provavelmente tu vai falir muitas vezes, e isso não é problema, acontece, né? E eu digo também, o erro, ele é nosso amigo. Por favor, erre, aceite o erro e veja onde tu errou para não errar mais. Porque se não fosse o erro, no meu caso, como eu não fiz faculdade nem nada disso, ele foi o meu norte. Foi se moldando a tua necessidade. Foi o erro que eu fui vendo. Não, aqui não. Demorei mais, demorei. Né? Mas era a possibilidade que eu tinha naquela época. Sem recurso financeiro, era o que eu tinha. Um detalhe, né, que não dá para deixar no esquecimento, que nós estamos falando de uma clínica dentro da comunidade. Sim. Não é num centro de uma grande capital, ou numa cidade, ou num bairro que tenha destaque, onde eu, né, pague X valor para fazer um tratamento de odontológico. Não. É a minha necessidade conforme também o meu bolso. E a Dentosul está dentro de uma comunidade. De uma comunidade, exato, que concorre com o quê? Com o SUS. Exatamente. Entende? Então, ali o meu maior concorrente é a rede pública, que faz o que eu faço cobrando, eles fazem de graça. Entende? Exatamente. Então, o que eu preciso desenvolver hoje? Diferencial. Qual é o meu diferencial? Deixa eu tirar aqui o que está aqui. Né? Qual é o diferencial? E hoje que eu digo para os empreendedores, qual é o teu diferencial? Porque se tem o teu concorrente que faz o que tu faz de graça, ou principalmente faz o que tu faz mais barato, muitas pessoas fazem de concorrência o preço. E não pode, o preço não pode ser o teu medidor ali, a tua balança, nunca. O teu medidor tem que ser o teu diferencial. Senão vai virar uma prostituição. Um faz mais barato, mais barato, mais barato. E aí não tem como se trabalhar. E não tem qualidade no serviço não também, tem, né? Não tem como. Ou no produto. Ou no produto. Bom, você, como empreendedora raiz, né, viu a necessidade de outras empreendedoras se engajarem. E aí nasceu a Associação das Empreendedoras Restinga. Quais foram os teus primeiros desafios para esse intuito? Para essa solução de alguns problemas com outras empreendedoras como você? Isso. Aí a Restinga, a Dentosul Restinga, eu confundo, porque é tudo tão parte da emoção, do amor, né? A Dentosul, Empreendedoras Restinga, sabe quando tu cria uma coisa com amor, assim? A Dentosul já estava há 17 anos, né? Na Restinga, quando eu abri uma filial num bairro vizinho, né? Começou assim. E na filial, as pessoas ligavam, marcavam, e eu fazia a mesma divulgação de uma e de outra. Divulgação de uma e de outra. Igual, Lori. E eu percebi, mas olha, as pessoas aqui questionam determinadas coisas e na outra Dentosul não. E aí é o que eu percebi, que o empreendedor, ele cria uma bolha. E nesse momento a minha bolha começou a estourar. Por quê? Na Dentosul Restinga, as pessoas perguntavam, não tem no centro, não tem mais perto, né? Eu não, mas qual é a dificuldade de vir até a Restinga? E eu sempre, eu sou moradora da Restinga, nasci lá, sempre achei que as pessoas não vêm na Restinga porque é longe. E realmente é longe, né? Mais de 22 quilômetros do centro. E aí, naquele momento, eu comecei a perceber, será que é pelo medo de vir até o bairro, né? E nesse momento me deu um estalo. Eu vou perguntar para algumas amigas minhas se por um acaso elas sentem isso. Só que eu não falei para elas. Falei apenas que eu queria conversar com elas na recepção da minha clínica, se elas poderiam vir. Liguei para uma psicóloga, a Sheila do Baixinho, né? A Milene da Casa de Chá. Gurias, a gente pode se reunir aqui na recepção? Gostaria de fazer uma pergunta para vocês, porque vocês têm negócios aqui na Restinga. Claro que sim.
E aí, o que que acontece, né, Lori? O networking. Essas mulheres conheciam outras mulheres. Aí elas começaram assim, Roberta, eu tenho uma amiga que tem negócio na Restinga, posso levar ela também? Pode. E uma começou para outra. Fala para outra que também tinha negócio, que a Roberta queria falar alguma coisa, assim, assim, assim. Resumindo, 80 mulheres. Deu gurias? Na primeira reunião. Na conversa de WhatsApp, deu gurias, eu não tenho condição de receber esse monte de mulher aqui. Ah, vamos na casa de chá, que era um outro. Não, gurias, não cabe. Conversei com o Valtencir, que é ainda o editor do jornal Vitrine, lá do bairro. Ele conseguiu um espaço na ACIR, na Associação do Comércio do Bairro. E nos reunimos lá. Todo mundo queria saber o que vai ser. Não vou dizer, eu quero fazer uma pergunta para vocês. E nós nos reunimos nesse dia, no dia 26 de maio de 2019. 80 mulheres. E eu perguntei para elas lá, gurias, eu queria saber de vocês. Todas vocês aqui têm negócios aqui na Restinga? Sim. Todas vocês são as proprietárias do negócio de vocês? Sim. E eu só conhecia as minhas 4 amigas ali. As outras nunca tinha visto. E lá estavam a Fernanda, a Vanessa, não conhecia elas. E aí eu perguntei para elas, eu queria saber de vocês se vocês já sentiram preconceito de terem negócios aqui na Restinga. Levantem a mão. Todas levantaram a mão. Meu Deus. E o que vocês dizem para os clientes de vocês, onde é o negócio de vocês? Ah, eu digo que é na Zona Sul de Porto Alegre. Nossa, mas Zona Sul é muito amplo, né? Zona Sul, Ipanema, tudo é Zona Sul. Mas se eu falar que é na Restinga, eles não vêm. Ou se eu tenho que entregar uma encomenda, eu marco num ponto comum, que não é na Restinga, e entrego para eles. Não, mas não é possível. A gente trabalha aqui mais de 12 horas por dia, porque empreendedor não tem essa, né? De trabalhar 6 horas. Com certeza. E aí, então, nós vamos fazer um pacto agora que, a partir de hoje, nós vamos ser reconhecidas pelo nosso trabalho. E nós não vamos mais sair no jornal pela violência, nós vamos sair no jornal pelas nossas conquistas e pelo nosso trabalho. E a partir daquele dia surgiu as Empreendedoras Restinga. Interessante. Você não fez só a diferença para a tua necessidade. Tu escutou a necessidade de outros empreendedores, outras empreendedoras, e deu voz a elas. Mas tu entende? Incrível. Na vitrine cada necessidade. Mas tu entende que tantas dores devem existir, com certeza, só que ninguém é porta-voz. Isso foi a minha dor, que eu fui lá e perguntei, existe? Existe. E era a dor de todo mundo. E isso prejudicava o quê? Todo o bairro. E de alguma maneira prejudicava a minha empresa. E isso também a empresa dela, daquelas 80 mulheres. Tendo a Associação Empreendedoras Restinga, e é isso que se precisa entender, hoje, todas aquelas mulheres desenvolvendo e saindo no jornal dizendo, não, aqui não tem violência, aqui tem trabalhos e serviços de qualidade, as pessoas vão na Dentosul fazer serviço, as pessoas vão na casa de chá consumir, as pessoas vão na psicóloga que tem na Restinga, e a economia gira naquele bairro. Porque na periferia, o dinheiro só chega, Lori, no empreendedorismo periférico. Não existe outra maneira de chegar, né? A não ser, não existe indústria lá. As pessoas normalmente saem de lá para trabalhar fora, né? A Restinga é um dormitório. E o que nós queremos fazer? Nós queremos fazer que o dinheiro circule ali. Quanto mais a Dentosul, que é a minha empresa, prosperar, mais ela contrata. E assim essas 80 mulheres também. Para que aquela pessoa vai pegar um ônibus, vai se deslocar 1 hora até o centro para ir, mais 1 hora para voltar, se ela poderia trabalhar no comércio local? Em 22 quilômetros. Né? Que 1 hora e 22 quilômetros. É muito. Mas, é muito tempo. Mas isso é uma mudança de mentalidade. Sim. E nós precisamos do apoio do grande empresário dentro do bairro,
que infelizmente não nos apoia, né? Então agora nós estamos fazendo o cartão desconto das empreendedoras. Tua empresa oferece desconto para as empreendedoras? Seria muito interessante. A minha empresa oferece desconto. Por quê? Porque eu quero que elas consumam no bairro. Seria interessante que o mercado também desse esse desconto, porque nós temos lá muitas doceiras. É muito melhor ela comprar a farinha, o açúcar, o leite condensado ali no bairro, do que ela sair do bairro e comprar no Zafari, por exemplo. Né? A economia fica ali. É mais ou menos como a economia do e-commerce, né? Vamos supor, eu compro numa loja virtual, seja, por exemplo, não sei se posso dar nomes, mas Eu a já Magalu, a Magalu, lojas americanas, né, que a gente sabe que é de outros estados, onde a tributação, onde essa tributação vai fazer a diferença na educação, na segurança, entre outros, né? Eu estou dando um exemplo de 2 lojas, mas existe milhares na internet por aí. E esse dinheiro que você compra essa mercadoria, que entrega na sua casa em 1 dia, 2 dias, 10 dias, que seja, né? Esse dinheiro está indo para outro estado, outra cidade. Vocês, com essa preocupação de ter o consumo local, essa economia fica ali. O bairro começa a melhorar, ter mais segurança, começa a ter visibilidade para a educação, começa a ter desenvolvimento, entre outras melhorias que a união faz a força, né? E é isso, mas acontece uma dissociação dentro do bairro, né? O grande entre os pequenos, né? O grande entre os pequenos poderia ajudar os menores ainda, que eu digo as empreendedoras. Muitas vezes elas precisam de uma pequena ajuda. Divulga elas na tua empresa. Não custa. E isso já ajuda aquela pequena empreendedora que não conseguiu abrir hoje a loja, por exemplo. E essa é a nossa batalha. Nós somos uma associação, nós não temos fins lucrativos. Agora nós estamos nos transformando num hub de negócios. Adorei isso, né? Porque fomos, e eu nem sabia, né, Lori? Negócios de impacto. Estamos sendo vistas pela ONU como negócios de impacto pela Agenda 2030 da ONU, né? Então, estamos encaminhando novas empreendedoras para os seus negócios. Isso para nós foi uma grata surpresa, porque, como eu te disse, nós não temos faculdade. Essa nomenclatura, quem estuda é que está nos dando e nós estamos fazendo naturalmente o que eles estudam para encontrar. E nós, naturalmente, aqui na periferia, estamos fazendo, né? E agora, no próximo ano de 2023, muitas coisas boas virão para a associação e, consequentemente, para a Restinga. E nós vamos colocar isso para as associadas e, consequentemente, para a comunidade. Internacionalmente, as empreendedoras Restinga, então, está em destaque na ONU? Exatamente. E tu sabia que eu recebi uma homenagem do consulado da Holanda? Mas, fiquei muito feliz também por impulsionar mulheres, né, incentivar mulheres da periferia com a Associação Empreendedoras Restinga. Então, assim, olhos internacionais estão nos vendo. Digamos assim que os meus olhos como empreendedora, já vejo as empreendedoras da Restinga desde dezembro de 2019. Você começou em março, nós estamos ali juntinhas, né? E eu sempre admirei muito o trabalho de vocês. A união e uma por todas e todas por uma, sabe? Quando existe um percalço e uma pode resolver, estão todas lá para ajudar. E isso é interessante, porque sendo um bairro que tem um estigma, né, de violência, etc., e vocês, 3 anos, 4 anos no máximo, vocês fazerem a diferença, o que eu digo é o seguinte: quem quer, faz. Quem quer, faz. E tu sabe, né, Lori, tu como nossa contadora, como a gente quer fazer tudo bem certinho, direitinho ali, e é isso que eles veem, né? Porque, nossa, pra gente entrar na ONU,
Tem que estar tudo muito organizado. E aquela história de levar as coisas nas coxas, não dá, gente, né? Se tu quer empreender, independente de onde tu esteja, tem que estar com a documentação em dia, tem que fazer direitinho, né? Existe um selo que ele leva em conta 32 critérios, né? Uma associação que seja beneficente ou que seja que vá valorizar o empreendedorismo, entre outras atividades que ajudam a parte de esporte, por exemplo, né? Existe esse selo onde grandes empresas multinacionais entram, né, em contato com esses administradores para verificar quais essas empresas têm esse selo. E são 32 critérios. Então, quando nós falamos que o governo liberou uma licitação, liberou um projeto para uma instituição, seja ela empreendedora ou beneficente, e ela não tem nem as certidões negativas, porque ela não tem uma contabilidade, uma administração, etc., como uma associação é uma empresa, sem fins lucrativos, mas uma empresa. Ela segue ritos, ela segue a legislação, ela segue normativas, né? Então, quando você não tem essa clareza como administrador de uma associação, você também não tem muito o que andar, não tem muito o que oferecer, por mais que você tenha boa ação. E eu vejo isso com a administração de vocês. Vocês querem um passinho de cada vez, do zero ao sucesso, com certeza, mas sempre buscando conhecimento, a capacitação para o desenvolvimento, buscando as empreendedoras, buscando as empresárias para o network. Tem um projeto, a fulana pode, a Bertana pode, ela se encaixa dentro desse edital, ela se encaixa. Busca a capacitação dessa empreendedora. Claro que a empreendedora também, ela tem que estar no momento dela. E é isso que vocês fazem também, respeitam o momento de cada um. Já temos meninas que são destaque na cidade, pelo projeto Sebrae, né? Isso. Mas, Lori, nem tudo é assim, a gente dá uma puxada de orelha, viu? A gente dá uma puxada de orelha. Para quem não sabe, a gente tem, das empreendedoras, a gente tem um grupo de WhatsApp, e de tempo em tempo eu vou lá e dou uma puxada de orelha. Acontece o quê? Muita gente acha que vai entrar na associação e que nós vamos resolver os problemas. Pronto, entrei na associação, a minha vida de divulgação tá feita, não preciso me esforçar mais nada, né? Então, lá vai a Roberta e dou um puxão mesmo, né? Porque é isso, a gente precisa saber que a vida de empreendedor é esforço todo dia. Todo o dia tem que fazer algo novo, né? Principalmente quem usa as redes sociais, que são uma forma de divulgação mais barata que hoje nós temos. Para tu ter uma noção, eu já divulguei atrás de ônibus, de bus door, isso caro pra caramba. Então, para quem não tem esse comparativo, gente, era mais de R$3.000 mensais. Né? Se eu conseguir hoje impulsionar R$3.000 mensais nas redes sociais, nossa, o quanto eu consigo isso? E tem gente que não faz nem o orgânico no Instagram, né? Então, pensem o quanto precisa fazer. E tem gente que não faz o mínimo e fica reclamando ainda que não tem cliente, né? Não faz prospecção, não faz nada e quer vender. Não é assim. Mas é como a gente diz, a oportunidade a gente dá. Mas a empreendedora, ou o empreendedor, o empresário, ele tem que acreditar no potencial dele. Ele tem que acreditar no diferencial do trabalho dele, né? Capacitação, tem um clique, né? Como falamos antes. Mas é o que eu quero. As minhas metas. Quais são as tuas metas para 2023? Olha, as minhas metas, Loride, eu vou até te mostrar aqui, ó, que eu fiz um joguinho. Eu fiz um joguinho porque agora nas consultorias eu falava justamente em metas para as minhas alunas e elas não entendiam, né? E muita gente não sabe usar o Canvas de negócios, né? Muito difícil. Ou se eu digo que vai usar, elas falam que vão usar e não vão usar. E aí eu fiz aqui os tabletzinhos, né? Quem é que não montou esses tabletzinhos aqui na infância, né? Então, eu fiz para elas isso, de colocar as metas
Tem gente que faz a meta anual, né? Tu faz meta anual? Sim. Aí eu falei para elas, tu pode fazer a meta anual ou tu pode separar por trimestre, ó. Que eu acho que fica mais fácil. E eu separei a minha meta por trimestre. Para quem não entende de metas ou de onde eu estou, onde eu quero chegar, são pequenas atitudes que tu tem o diferencial, que tu tem o resultado e que vai te fomentar, vai te impulsionar, vai te incentivar a continuar. Se você acha que a sua meta para 2023, nós estamos falando de 12 meses, é muito longe, vamos botar para 3 meses. Daqui a 3 meses, nós queremos... Faz trimestral. Aqui, ó. Janeiro, fevereiro e março, que foi o que eu fiz aqui. Eu tenho que ter muito... Digamos, eu tenho que ter 20 mil reais na minha conta, digamos. Mas qual vai ser o método... Cadê lá? Qual vai ser o método que eu vou utilizar para conseguir isso? Sem o método, eu não consigo chegar aqui. Da fonte, né? Onde? Como é que eu vou fazer? Qual o trabalho que eu vou desenvolver? Eu vou fazer palestra, eu vou dar cursinho, eu vou... Que produto eu vou Quais ferramentas? Quais ferramentas? E até com a contadora que eu vou ver, tô pagando muito imposto? Tô no... Como é que é? Tô na tributação certa? correta? Isso. Tudo isso aqui vocês têm que ver, né? Qual é o método? Muito interessante o método. Aqui o que significa método é o caminho para a meta. Então, precisa ter método. Por isso que precisa sentar e escrever. Se tu não escreve tua meta, o teu concorrente vai passar de ti e tu vai chegar no final do ano e vai dizer, nossa, já é dezembro? Quantas vezes a gente fala isso? Já é dezembro e tu não fez nada. Então se 3 meses é pouco, então faz semestral. Semestral, então. Então tá, em semestral eu consigo 40 mil reais na minha conta. 40 mil reais na minha conta, o que tu tem que fazer, Lori? Não precisa dizer, mas tu tem que pensar. Quais são as ferramentas? Inclusive, daí eu coloquei aqui, ó, Facebook. Tu vai vender no teu Facebook? E aí eu faço esse joguinho com elas e elas ficam... E aí eu pergunto para elas, a tua empresa é só tu ou tu tem uma sociedade? Qual é a tributação que tu tá? E aí eu vou falando com elas. Lembrando que meta pode ser até a contratação de um novo colaborador. Esse colaborador, ele vai me trazer qual resultado? Ele tá saindo a despesa. Fato, né? Mas e nós sabemos que a fatia da parte trabalhista é uma das mais generosas. Né? Então, se você já está tendo essa despesa, esse custo com um colaborador, o que ele vai te trazer de retorno em 3 meses, em 6 meses, em 12 meses? Isso também pode ser meta. Nós estamos falando, a Roberta falou 20 mil, 40 mil, mas podemos, o microempreendedor, ele é pequeno, ele fatura menos por mês, mas tudo bem também. A sua meta pode ser 1.000, ou pagar uma conta, né? Tem uma conta ali que está te tirando o sono. Será a sua meta pagar em 3 meses. Eu ligo para o meu fornecedor, eu quero pagar, né? Eu tenho X valor lá devendo. Eu posso fazer, em quantas parcelas tu faz para mim? Tudo bem eu pagar juros, mas eu quero dormir tranquilo. Isso. Eu quero quitar. São pequenas situações que aquilo já vai te trazendo fortalecimento emocional. O peso das costas. A meta pode ser me livrar das minhas contas. Porque isso é individual para cada pessoa. Né, Lori? Cada um tem a sua meta. Tua meta não é igual à minha meta. Nunca será. Cada pessoa, e conforme a gente vai dispor aqui, cada um vai ter as suas ferramentas para chegar na meta. Uma manicure, por exemplo, e já fiz uma consultoria para uma manicure cobrando 20 reais uma unha. Eu já falei para ela, somente com 20 reais tu nunca vai chegar na tua meta. O que nós vamos agregar aqui no teu salão? Tu precisa ter coisas para vender no teu salão. Senão, somente com o teu serviço, tu não vai conseguir. Sim, entende? Porque ela tem X horas de produção, né? Ela ainda tem X minutos lá para higienizar o ambiente dela.
quantas clientes ela pode atender durante o dia. Exato. E essas clientes, ela cobre o teu aluguel, né? Os teus custos administrativos. Lembrando que a tua hora também tem custo. Tem custo. Lembrando que mesmo sendo microempreendedor individual, você tem que pensar que você é sua funcionária. A sua hora vale dinheiro também. Outra coisa, Lori, já viram quantos feriados tem no ano? Bastante. Né? Então, tudo isso aí faz parte do que? Dessa programação. E tudo isso eu vejo com elas. Ai, Roberta, não tinha me dado conta disso. Então tu precisa... O que tu vai vender? Ah, tu vai vender sabonete? Enfim, tu vai vender uma semijoia? O que tu vai vender enquanto a tua cliente tá lá fazendo a unha, ela tá vendo o que pode comprar. É isso que tu tem que agregar. Ou tu vai colocar uma outra junto contigo? Pode ser que sim, né? Porque senão, desse jeito, não vai mudar absolutamente nada. Então, precisa ter essa organização, essa prospecção, né? Seja escrito, seja aqui nos bloquinhos, seja no Canva, enfim. Mas tu precisa fazer. E olhar para elas também, né? Não olhar. Adianta tu só criar tuas metas e deixar ali no cantinho, encher de florzinha, etc. Tá lindo, maravilhosa minhas metas, mas eu vou ver só no final do ano. Ô, Lorena, quando a gente faz dieta, a gente não coloca na geladeira? Eu não faço dieta. Não, mas um dia quando a gente faz dieta, normalmente a gente coloca lá na geladeira. Vai ficar por um tempinho ali. Mas faz isso, coloca na porta do guarda-roupa, eu falei pra ela, né? Coloca na porta do guarda-roupa toda vez que tu for abrir. Coloca num lugar só teu. Porque essa meta é individual tua. Não adianta, não adiantou nada tu colocar calcinha amarela, elas dão risada no ano novo, se tu não tem aqui uma metodologia para seguir. Então vamos lá, aqui tá a tua calcinha amarela, e aqui no final do ano tu vai dizer, essa calcinha amarela deu muito resultado. Mas na realidade não bastou organização. Organização. Né? Roberta, conversar com você, saber do teu trabalho, do empreendedorismo que é você na veia, né? Só me encanta. Saber que o resultado das meninas, né, das empreendedoras Restinga, tem o dedinho da Roberta, tem o dedinho de cada uma das empreendedoras. Das gurias, né? Também. Me diz qual a tua rede social, né, que eu possa entrar em contato com você ou com a Dentosul, né? Tem sim, digo. Então tem Roberta Capitão, né? Capitão é meu sobrenome, tá, gente? Pelo amor de Deus. É Roberta Capitão. Vocês encontram lá meus cursos, minha mentoria, tá tudo lá. Empreenda e Decole também é o meu curso, tá no Hotmart. E das empreendedoras Restinga, deixa eu falar né? Que é o meu amor. Empreendedoras Restinga é esse nome bem pequenininho, gente, ó. Empreendedoras Restinga, Facebook, Instagram, todas as redes sociais é esse nome. E para se associar, Lori, não precisa ser só da Restinga, tá? Mulheres de toda Porto Alegre podem se associar. Nós vamos retomar agora em março os nossos encontros, palestras, né? E aí tu te associando agora, tu já entra no nosso grupo VIP do WhatsApp e já começa lá a conhecer as mulheres que estão lá e as dicas que a gente dá lá o tempo todo. Muito network, muita troca de conhecimento, capacitação. Eu sou fã das meninas, tá? Até sou suspeita. Roberta, me diz, assim, o que você gostaria de deixar como mensagem para 2023? Ação, né? Fazer. E não espera o momento certo para fazer. Eu sou desse pensamento. Bom, eu sou sagitariana, né? Eu vou fazendo e vou arrumando no percurso. Porque eu não sou fã daquela pessoa que fica esperando o momento certo, e quando vê a oportunidade já passou, Lori. Né? Então eu faço, a pessoa vê que eu tô ali presente,
eu prefiro que a pessoa veja a minha vontade do que realmente o que eu sei fazer. Não, ela está vendo que eu tenho vontade, quero aprender. E é nesse sentido, assim. A palavra de 2023 que eu deixo aqui para vocês é ação. Faça. Excelente. Bom, hoje o nosso episódio com a Roberta Capitão, vocês viram que é um sucesso. Essa mulher é mil faces do empreendedorismo. Conheçam, entram nas redes sociais dela e conheçam essa profissional, conheçam essa multiplicadora de ações, né? Meu muito obrigada a todos por assistirem o nosso episódio de hoje.